Pensa só nessa cena. A primeira luz da manhã, aquela luz bem suave, bate numa pedra que foi rolada para fora do lugar. E essa pedra revela um túmulo vazio. Um selo oficial que deveria garantir que ninguém chegasse perto, rompido. Naquele silêncio todo, um evento estava prestes a mudar o rumo da história para sempre. Mas como, né? Como que um momento de aparente derrota, de um túmulo vazio, se transformou na verdade central de uma fé que alcançou o mundo inteiro? Para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar na fonte dessa história. Então, a nossa jornada começa lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. A gente vai usar tanto o texto bíblico quanto alguns comentários que ajudam a eliminar o que está por trás de cada detalhe, para desvendar as camadas de significado desse relato que é tão extraordinário. Ok, mas antes mesmo de entrar nos detalhes do que aconteceu, é fundamental a gente entender o peso desse evento. Porque, olha, não se trata de apenas mais um milagre. E este ponto é chave. Para a fé cristã, a ressurreição não é um detalhe, sabe? Não é um apêndice da história. É o clímax. É a verdade que sustenta todo o resto, o pilar da fé, desde a primeira comunidade de seguidores. E o curioso é que tudo isso começa de um jeito bem discreto. Não foi com um grande anúncio público, com todo mundo vendo. Foi num encontro íntimo, quase silencioso, nas primeiras horas da manhã. A história começa com passos apressados. As mulheres, que tinham ido bem cedo para cumprir o ritual de ungir um corpo, encontram algo impensável. O túmulo está vazio. Com a mensagem de um anjo ainda ecoando na cabeça, elas saem correndo para contar aos outros. E aqui, o relato captura uma emoção muito humana e, ao mesmo tempo, um paradoxo. Elas sentiam medo e uma alegria imensa, tudo junto. É o medo diante do divino, do incompreensível. E, ao mesmo tempo, a alegria por uma notícia que parecia impossível, mas que era tudo o que elas esperavam. E então, no meio daquela correria, ele aparece. Jesus está ali. E a primeira palavra dele não é uma explicação, não é uma ordem, é uma saudação, que é também um convite. Alegrem-se. Aquela alegria que já brotava no coração delas agora é confinada pela própria fonte de toda alegria. A reação delas é imediata e é física. Elas não ficam só olhando como se fosse uma aparição. Não. Elas se prostram, adoram e abraçam os pés dele. É um encontro real, tangível. O Cristo ressuscitado tem um corpo que pode ser tocado. Esse encontro nos leva direto ao coração do que a ressurreição representa. Um evento que é, ao mesmo tempo, histórico e transcendente. Essa é a dupla natureza do evento. Por um lado, as fontes insistem na realidade histórica. Houve testemunhas que viram, ouviram e tocaram. Por outro, é um mistério que transcende a história. É a humanidade de Cristo entrando na glória de Deus. Não é um retorno à vida na Terra, como foi com Lázaro, mas a passagem para uma forma de existir completamente nova. E quem são essas primeiras testemunhas? As mulheres. Num contexto onde o testemunho feminino tinha pouco ou nenhum valor legal, esse detalhe é impressionante. Pensa bem, se alguém estivesse inventando essa história, provavelmente escolheria homens para dar mais credibilidade. O fato de os evangelhos insistirem que foram as mulheres, como diz o comentário, aponta para a realidade do que aconteceu e para uma escolha divina que valoriza os mais humildes. Mas, enquanto a notícia da ressurreição começa a se espalhar com a alegria das mulheres, uma outra versão da história, uma contranarrativa, começa a ser construída lá no centro do poder. O foco da história muda de repente. Agora vemos os guardas. Eles, que testemunharam o terremoto e a visão do anjo, não correm com alegria. Eles correm em pânico para seus superiores, com uma notícia desastrosa. O túmulo que eles deveriam proteger está inexplicavelmente vazio. A reação das autoridades não é investigar a verdade, mas controlar a narrativa. O plano é simples e cínico. Primeiro, o suborno, uma boa grana para os soldados ficarem quietos. Segundo, a instrução. Eles recebem a história pronta para contar, de que o corpo foi roubado. E terceiro, a proteção. A promessa de que seriam blindados da fúria do governador por essa suposta falha. E aqui está a grande ironia. A própria tentativa de criar um boato se torna a prova mais forte de que o túmulo estava de fato vazio. Os adversários de Cristo não negam o fato central, que o corpo não estava mais lá. Eles simplesmente inventam uma explicação. A conspiração deles, sem querer, acaba confirmando o ponto de partida de toda a fé cristã. E assim, a gente chega ao significado final e mais profundo deste dia.
A ressurreição não é apenas sobre Jesus, mas sobre a recriação de tudo. As fontes teológicas nos mostram que este não é só mais um dia no calendário. É um ponto de virada cósmico. É descrito como o princípio de uma nova criação, o começo de algo inteiramente novo. Essa imagem tenta capturar essa dimensão gigante do evento. A ressurreição é vista como um momento em que Deus cria um novo céu e uma nova terra. É a inauguração de uma nova humanidade redimida e glorificada na pessoa de Cristo. E, no final, a vitória mais significativa de todas. Para a fé cristã, a ressurreição é a derrota do último inimigo, a morte. Ao ressuscitar, Cristo teria destruído a dor da morte, abrindo um caminho que antes estava fechado para a humanidade. E assim, a história do túmulo vazio não termina há 2000 anos. Ela nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Se aquele amanhecer realmente inaugurou uma nova criação, onde vemos os sinais dessa nova realidade em nosso mundo? A questão permanece, tão viva e misteriosa quanto a própria história.